Bom dia, graça e paz, queridos irmãos, amados ouvintes, nesta manhã de terça-feira, 17 de outubro de 2023. Hoje, nosso devocional diário está no livro de João, no capítulo de número 2. João, ele apresenta Jesus no seu capítulo 1 e agora ele vai mostrar como o ministério de Jesus, o ministério de milagres, curas e de pregação, ele vem a começar. Entendamos que João vai mostrar para nós alguns sinais que vão demonstrar realmente que Jesus é o Filho de Deus. E ele consegue colocar para nós aqui esses sinais de uma maneira espetacular, como outros evangelistas não tinham conseguido ao longo do seu ministério ali como evangelistas, escrevendo para nós. E aqui nós vamos ver João falar que o primeiro milagre de Jesus acontece num casamento. Jesus está em Caná, uma região ali da Galileia, e ali Jesus ele vai transformar água em vinho. Jesus vai fazer um milagre maravilhoso. É significativo que este primeiro milagre de Jesus aconteça aqui num casamento, uma festa, onde ali as pessoas convidadas estavam se alegrando com os nubentes ali que tinham acabado de se casar. Ali acaba o vinho, que era algo muito tradicional ser usado ali nas festas judaicas, mas Jesus ele intervém de uma maneira sobrenatural e tudo vai ficar ainda melhor do que estava antes. Ainda hoje assim acontece. Quando Jesus entra em nossas vidas, ele intervém, pode ter certeza que as coisas melhoram, que as coisas vão sendo transformadas e mudadas. João também, a partir dos versículos 13 até o versículo de número 25, no final deste capítulo, vai dizer para nós uma das idas de Jesus a Jerusalém. Ele vai mencionar várias vezes. Aqui, Jesus, com mais ou menos 30 anos de idade, vai ali pela primeira vez exercendo o seu ministério, exercendo ali aquilo que ele veio para fazer, tirar os pecados do mundo. Claro que Jesus tinha ido a Jerusalém muitas outras vezes durante a sua vida. Alguns outros evangelhos relatam Jesus indo até lá com 12 anos de idade, mas com certeza ele foi várias e várias vezes com sua família, porque era necessário que os judeus, na época da Páscoa, fossem a Jerusalém para adorar no templo e levar ali um animal para ser sacrificado. E é justamente esses animais sendo sacrificados ou vendidos ali ao redor do templo que causam uma repulsa em Jesus, e Jesus ele vai ali fazer um chicote de cordas e expulsa aqueles homens que estão vendendo ali ao redor. Veja aí os relatos do versículos 14 e 15. E encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as mesas. Vamos entender aqui. O povo judeu sempre ia a Jerusalém na época da Páscoa, principalmente, e ia até o templo para ali oferecer sacrifícios. A ideia da morte de um animal era para expiar os seus pecados, para poder, através do sangue derramado daquele animal, o próprio pecado da pessoa que estava oferecendo aquele animal ser perdoado. Era assim que o povo judeu entendia. Tanto que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele derrama o seu próprio sangue para a salvação de todo aquele que nele crê. E é isso que o Evangelho e o Antigo Testamento vai mostrando para nós e vai abrindo os olhos dos judeus para quando o Messias chegasse, eles entendessem o que aconteceria. Infelizmente, eles não entenderam o que Jesus veio fazer realmente. Mas Jesus chega e encontra aquelas pessoas vendendo animais. Havia algum problema nisso? Infelizmente, o que acontecia? Os animais que deveriam ser sacrificados tinham que ser puros, não podiam ter manchas, não podiam ter defeitos. E quando as pessoas vinham de longe trazendo seus animais, chegavam, os sacerdotes averiguavam o animal e viam algum defeito nele. E aí as pessoas tinham que comprar na mão daqueles que estavam ao redor do templo. O grande problema é que geralmente aqueles que estavam ali ao redor eram pessoas que trabalhavam para os próprios sacerdotes. Então eles condenavam o animal e eles mesmos mandavam comprar e eles ali adquiriam dinheiro. Por isso que Jesus condena, dizendo que não era para fazer da casa do pai dele um lugar de mercantilismo, um lugar de estar ganhando dinheiro. Infelizmente, o que Jesus condena ali são pessoas ganhando dinheiro com a fé alheia. Será que há alguma diferença em nossos dias?
É para nós pensarmos. Nós vamos ver que os judeus, claro, eles vão protestar contra isso no versículo de número 18, dizendo: que sinal nos mostras como prova de autoridade para poder fazer isso, para poder expulsar aqui as pessoas que estão vendendo? E aí Jesus responde: destruam este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus, eles vão contestar: este santuário levou 46 anos para ser edificado e tu o levantarás em 3 dias? Mas o santuário do qual ele se referia, diz João, era o seu próprio corpo. Nós vamos ver que João vai admitir depois que nem eles, como discípulos que estavam ali, entenderam o que Jesus dizia, mas com o tempo eles entenderam. Versículos 21 e 22. O santuário do qual ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso, que ele dissera, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. É maravilhoso aqui vermos que Jesus, ele já estava dizendo acerca do que o seu ministério realmente faria, a sua morte e a sua ressurreição depois de 3 dias. E aqui ninguém estava entendendo. Ele vai falar diversas vezes durante aqui a sua passagem com os discípulos sobre isso, mas os seus olhos estavam como fechados. Mas hoje nós temos a revelação completa e sabemos que Jesus morreu e ressuscitou. Ressuscitou para que ele fosse o nosso templo, para que ele fosse o nosso Senhor, para que ele pudesse guiar as nossas vidas. O versículo de número 25 vai dizer muito claro, no versículo 23 diz o que resultou disso. Muitos creram, muitos dos que viram aquele sinal creram. E nós temos o sinal maior, a ressurreição perfeita de Jesus Cristo. Ele está em nosso meio, ele age em nossos corações, que nós possamos continuar crendo nele e levando a ele toda a glorificação, que nós possamos entender. Jesus veio e ele voltará. E a paz do Senhor